E se eu tenho uma mãe, uma tia, uma avó que já tem uma doença, eu tenho que ficar mais atenta? Sim, Zé. E essa é uma pergunta que sempre a gente faz na consulta. O reumato sempre tem que perguntar se tem algum caso na família de doença autoimune. Nós estamos falando de doenças autoimunes da reumato. Nós sabemos que também existem outras doenças autoimunes que não é o reumato que trata. Por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, também são doenças autoimunes, mas que acomete mais o intestino, é o gastro que trata, né? Esclerose múltipla é uma doença autoimune que quem trata é o neuro, né? Então é importante a gente saber, de forma geral, tem algum caso de doença autoimune na família? Tem, tá. E muitas vezes, não é nem geral, às vezes tem outros casos na família de artrite reumatoide, de lúpus, de doença reumática. É muito importante, porque as doenças reumáticas, elas são multifatoriais. A gente não sabe exatamente a causa. Por que de uma hora para outra começa a existir esse ataque do sistema imune? Nós não sabemos. A gente tem algumas teorias. Quais teorias? A gente acha que é multifatorial, que tem uma base genética, aí essa importância de saber sobre a família, e a gente acha que existem também triggers, gatilhos ambientais. Tabagismo, estresse, infecções virais em pacientes que têm uma predisposição genética. E particularmente, Zé, artrite psoriásica. Gente, eu quero chamar muita atenção de vocês para isso. A artrite psoriásica é o quê? O paciente ele tem um tipo de doença reumática de artrite, que tem muitas particularidades. Eu costumo dizer que é quase como se fosse uma prima irmã da artrite reumatoide. Não é artrite reumatoide, tem particularidades e pode vir acompanhada da psoríase, que é uma lesão da pele. Então, a artrite psoriásica, às vezes o paciente não tem nem a pele, tem só a forma articular, o que fica mais difícil ainda. E por que eu estou falando disso? Porque a artrite psoriásica tem muito essa questão familiar de psoríase. Então, além da gente perguntar assim, tem alguma doença autoimune na família? Tem alguém na família que tem psoríase? Porque muitas vezes aquela paciente que está ali na minha frente pode ter artrite psoriásica, mesmo sem ela ter pele. Mas e ela tem um familiar de primeiro grau que tem a psoríase. Então, a artrite psoriásica tem um componente muito forte genético de psoríase na família. Então, de maneira geral, são doenças multifatoriais que têm uma base genética e a gente precisa saber se tem alguém na família. E essas doenças, elas não têm cura, né? Só controle? Essa é uma pergunta também muito comum no consultório, Gi. A paciente chega e diz, doutor, eu vou ter que tomar esse remédio a vida toda? Uhum. E aí a gente responde justamente o que você está perguntando. As doenças reumáticas são doenças crônicas e isso significa o quê? Que são doenças que têm tratamento, mas que a gente ainda não sabe a cura. E você sabe, Gi, que a maior parte das doenças da medicina são assim. Hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, são doenças crônicas que têm que ser tratadas, né? E as doenças reumáticas é a mesma coisa. Então, são doenças que têm hoje tratamento, nós temos hoje boas medicações que mantêm nossos pacientes muito bem, estáveis, sem progressão. O que é progressão? Deformidade, dor crônica, incapacidade, né? Mas tem que tratar. Tem que tratar. Então, não tem cura, é um tratamento contínuo. Mas vive-se bem. Se bem tratado. Bem. Vive. Existem algumas prerrogativas. É muito importante o diagnóstico precoce. Porque a gente tem uma resposta muito melhor, né? O paciente vem com um quadro mais inicial, né? Diferente de um paciente que já vem com múltiplas lesões, né? Já com deformidades, que é o que a gente não quer e, graças a Deus, é o que a gente está vendo cada vez menos, né? Então, sim, é possível, fazendo um diagnóstico correto, um diagnóstico precoce, tratando adequadamente o paciente e não só com medicamento. A gente precisa também ter tratamentos não medicamentosos para esse paciente, né? Que a gente vai poder conversar um pouquinho mais, mas tratando adequadamente é possível ter uma vida absolutamente normal. O tratamento muda a história natural da doença. Então, o paciente que está caminhando para um lado, quando começa a tratar, ele é direcionado para outro tratamento.